E aí, tudo bem contigo? Professor Karim trazendo para você a física nos vestibulares. Vamos agora para uma questão da FUVEST e o tema é corrente elétrica. E se eu fosse você, não perderia por nada essa questão. Acompanha comigo. Com o objetivo de criar novas partículas a partir de colisões entre prótons, está sendo desenvolvida no CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, um grande acelerador, LHC. Nele, através de um conjunto de ímãs, feixes de prótons, preste atenção nisso, são mantidos em órbita circular com velocidades muito próximas à velocidade c da luz no vácuo. Os feixes percorrem longos tubos que juntos formam uma circunferência, olha lá, de 27 quilômetros de comprimento, onde é feito vácuo. Um desses feixes contém 3 vezes 10 a 14 prótons distribuídos uniformemente ao longo dos tubos. Os prótons repassam inúmeras vezes por cada ponto de sua órbita, estabelecendo dessa forma uma corrente elétrica no interior desses tubos. Analisando a operação desse sistema, determine a corrente elétrica I em amperes que os prótons em movimento estabelecem no interior do tubo onde há vácuo. Note e adote que a carga elétrica de um próton 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb e a velocidade da luz no vácuo 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Maravilha? Nossa, professor, nem sei por onde começar. Tem muita informação, né? Então é fundamental você depurar isso aí e tentar imaginar a situação. Então vamos fazer assim. Vamos, através de um desenho, imaginar essa situação. Então, vamos lá. Uma parte importante aqui é que ele vai dizer que você tem um feixe de prótons distribuídos uniformemente ao longo de um tubo circular. Então, você começa imaginando um tubo circular, tá certo? Vamos lá? Eu trouxe para você aqui, ó. Olha aí o tubo circular, tá bom? Então, esse tubo circular aqui, ele tem 27 quilômetros de comprimento. Enorme, né? Tá escrito aqui, ó, 27 quilômetros, ó. Tá bom? Então imagina aí uma big circunferência, vamos colocar aqui, com 27 quilômetros. O que mais que nós temos? Ele disse que os prótons lá dentro estão distribuídos de forma igual, né? De forma uniformemente distribuídos. Então vamos fazer assim, o próton tem carga positiva. Então imagina aqui o próton se movimentando no interior desse tubo. E sobre esses prótons, o que vocês sabem de acordo com o texto? Primeiro, qual é a quantidade mesmo? 3 vezes 10 a 14. Então imagina, eu não vou desenhar todos evidentemente, mas aqui ó, pontinhos, né? São vários aqui, tá bom? Ao longo desse tubo. Então vamos lá, vamos colocar aqui pontinhos para dizer que tem vários deles aqui. Maravilha, né? Tá aqui, ó. Muito bem. Então marca para mim aqui, ó, número, vamos começar aqui, ó, número de prótons lá dentro, vou chamar de N, 3 vezes 10 a 14, isso, ó, 3 vezes 10 a 14 prótons. Essa é a quantidade deles, muito bem. O que mais que ele disse? Olha, tá aqui, ó, eles repassam, tal, aí ele fala aqui assim, ó, esses prótons, ó, são mantidos em órbita circular, beleza? Atenção aqui, ó, com velocidades muito próximas à velocidade da luz, c. Então você vai, apesar dele falar muito próximo, a gente considera esse valor, tá? Então a velocidade do próton aqui dentro é c, e ele dá para você que esse c é 3 vezes 10 à oitava aqui no note a dot. Muito bem, segura isso aí, tá legal? Joia. Bom, aí ele quer saber quanto vale a corrente elétrica estabelecida por esses elétrons. Você consegue ver por que tem uma corrente aqui, né? Porque é só você lembrar da definição de corrente, você lembra lá comigo? Se eu te perguntar o que é corrente elétrica mesmo, o que você vai responder? É o movimento o quê?
ordenado de cargas elétricas. Eu pergunto, no interior do tubo você tem um movimento organizado, um movimento ordenado? Sim, eu tenho prótons aí, ó, em movimento, né, ordenado dentro desse tubo. Então, por isso que eu tenho uma corrente elétrica. E ele quer descobrir quanto que vale a intensidade dessa corrente aí dentro. Tá legal? Bom, como é que a gente pode pensar nisso? Ó, você quando quer calcular a corrente, você lembra que a corrente é a quantidade de carga, no caso, carga dos prótons, que atravessa esse tubo num certo tempo, não é verdade? Tranquilo? Bom, então, para eu achar a corrente, eu vou ter que descobrir primeiro a carga dos prótons. Como é que eu vou achar a carga desses prótons? Então, veja, dentro desse fio, quantos prótons estão passando? 3 vezes 10 a 14. Então, tudo se passa como se fosse assim, ó. Se você quiser imaginar, ó, se eu pudesse cortar esse fio aqui com uma tesoura e depois, ó, puxar as duas pontas depois de cortado, eu não vou transformar esse fio circular num fio reto? Pois é. Então, tudo se passa como se tivesse num fio reto um movimento de quantos prótons? Né? 3 vezes 10 a 14. Eu estou fazendo assim porque você está mais acostumado a trabalhar com fio retilíneo. Mas quando você trabalha com fio circular, é o mesmo jeito de pensar. Você pode cortar ele e imaginar que você tem aqui um fio. Então, o que acontece? Ó, você tem aqui, tudo se passa como se eu tivesse uma quantidade N, 3 vezes 10 a 14, passando nesse fio. E como é que eu acho a carga? Vamos lá? Lembra que a carga é N vezes E. Tá? Lembra lá do que negócio estranho, né? Q igual a NE. Muito bem. O N é o número de prótons e o E é a carga de cada próton. Vamos calcular o que então? Olha só. Q igual N vezes E. Como é que vai ficar isso? O N são 3, ó, aqui dentro passam 3 vezes 10 a 14 prótons. Vamos marcar aqui, tá? 3 vezes 10 a 14 vezes o E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. Então, a quantidade de carga fica, primeiro, 3 vezes 1,6, 4,8. Muito bem. Multiplicação de potência de mesma base, a gente conserva a base e soma o expoente. Só que eu vou somar a dívida, né? Olha lá, eu estou devendo 19, fui lá e paguei 14. Opa, estou devendo ainda, então estou negativo ainda, só que eu devo menos agora, eu devo 5 só. E a quantidade de carga dada em Coulomb. Então, o que você descobriu? Você descobriu que a quantidade de carga elétrica desses prótons que atravessam esse tubo é 4,8 10 a menos 5 Coulomb. Tá bom? Então, isso aqui no futuro próximo, a gente vai substituir aqui, ó. Tá vendo, ó? Então, esse valor eu vou colocar aqui dentro do quê? Mas, professor, tá faltando aqui o tempo agora. Como é que eu vou trabalhar com esse tempo, professor? E aí, você tem alguma ideia? O que seria esse tempo, né? Então, quando você define que corrente elétrica é a carga que atravessa o condutor no certo tempo, que tempo é esse? Olha só, gente. Então, por exemplo, esse próton, ele entra aqui, né? Ele entra aqui com uma certa velocidade, que é a velocidade da luz, e sai por onde? Ó? Ele anda quantos quilômetros, né? Lembra que eu falei para você que o tubo tem 27 quilômetros? Então, esse próton que está aqui, por exemplo, é esse que está aqui. E quando esse próton dá uma volta completa, é como se ele saísse daqui e terminasse aqui, ou seja, o espaço percorrido por ele, que é o ΔS, é 27 quilômetros. E assim será todos, né? Por exemplo, o outro próton que está vindo aqui atrás, ó, tá vendo? Ó, o que ele vai fazer? Ele também vai ter que dar uma volta percorrendo aqui 27 quilômetros. Então, todos os prótons que entram aqui vão sair desse lado, ou seja, cada um deles vai andar 27 quilômetros, tudo bem? Então, moçada, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu preciso descobrir quanto tempo esse próton demora para sair de um lado e sair do outro, quer dizer, entrar de um lado e sair do outro, quer dizer, para andar esses 27 quilômetros. O que você tem aqui? Ó? Você sabe que a velocidade dos prótons aqui dentro é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 oitava metros por segundo. Você tem o ΔS, vamos descobrir esse tempo. Bom, como a velocidade dos prótons ela é constante, eu vou escrever assim, ó, que a velocidade é ΔS sobre ΔT. Muito bom. A velocidade é quanto? Ó?
3 vezes 10 à oitava. Isso é igual, o ΔS, 27 km. Toma cuidado com uma coisa aqui, ó. A velocidade aqui é em metro por segundo, tá bom? Agora, ó, cuidado, o ΔS nosso aqui, ele tá como? Ele tá em quilômetro, ó, 27 quilômetros. Opa! Então, eu tenho que fazer uma mudança aqui, né? Porque o quilômetro e o metro, eles não se bicam, né? Então, vamos ter que passar de quilômetro para metro. Então, lembra que 27 quilômetros são 27 mil metros, ou seja, 27 vezes 10 à terceira metros. É isso aí. Dividido por quem? Dividido pelo tempo que você quer descobrir. Pode ver que o metro vai cortar o metro, e esse segundo não cortou com ninguém porque é a unidade do tempo que você vai achar. Vamos fazer o seguinte, sobe aqui o ΔT e desce o 3 vezes 10 oitava. Então faz uma troca de lugar, sobe o ΔT, que é 27 vezes 10 à terceira, sobre 3 vezes 10 à oitava. E aí nós vamos encontrar 27 dividido por 3, 9. Divisão, cuidado, ó, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai expoente, então 3 menos 8 vai ficar menos 5. Tempo aqui dado em, olha lá o que sobrou aqui, isso, ó, segundo, muito bom. Aí você encontrou o tempo, 9 vezes 10 a menos 5 segundos. E aí, o que a gente faz agora? Bom, para achar a corrente elétrica, eu lembro que a corrente elétrica é a carga que atravessa aquele tubo cilíndrico de 27 quilômetros num certo tempo. E aí, os prótons eles vão demorar um tempo de 9 vezes 10 a menos 5 para atravessar toda aquela pista circular. E a carga desses prótons nós achamos aqui, 4,8 vezes 10 a menos 5. Opa! 10 a menos 5 em cima, 10 a menos 5 embaixo, vamos cortar. Então fica 4,8 dividido por 9. Vamos fazer a conta aqui, ó, 4,8 dividido por 9. Olha lá, eu não gosto de vírgula, então aumenta uma casa, fica 48, compensa com zero aqui, né? 48 não divide 90, então 0,480 sim, tá bom? Ó, 5, né, é o mais próximo, 90 vezes 5, 450, sobra 30. Bom, e aí como eu já coloquei vírgula e quero colocar mais casas decimais, vamos acrescentar zeros aqui. 300 dividido por 90, o mais próximo ali é 9 vezes 3, 27, 9 vezes 4, 36. Ah, então tem que ser 3, professor. Vai sobrar 30, ou seja, se eu quiser continuar, vai dar uma dízima, 0,5333333. Então isso aqui é aproximadamente 0,53 o quê? Lembra? Carga dada em Coulomb, tempo dado em segundo, Coulomb dividido por segundo é ampere. Muito bem. Então, resposta, 0,53 amperes. Tá aí. Essa é a corrente elétrica que passa aí pelo tubo. Tá bom? Maravilha, moçada? Então é isso. Espero que você tenha gostado. E se você gostou, deixa aí o seu like, curta aí esse vídeo, passe lá para os seus amigos, ajuda a fortalecer o nosso canal. Muito obrigado, moçada. Até a próxima e bons estudos para vocês. Valeu!